Olá, segundo ano, aqui é o professor Willer Ribeiro e hoje a gente vai ter uma aula de história, ok? Vamos fazer um aulão, tentar fazer um resumão de 3 capítulos do livro de vocês. A conquista da América Espanhola, colonização e conquista da América Espanhola, colonização e conquista da América Portuguesa e a organização política na América Portuguesa. Então, quando a gente fala conquista e colonização da América Espanhola, nós estamos se referindo à dominação espanhola na América do Sul. Os países que hoje são Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, todos esses países foram dominados pela Espanha. Já o Brasil, que a gente conhece como Brasil, que é o nosso país hoje, ele foi dominado e explorado por Portugal. Então, por isso, os países dominados pela Espanha são chamados de América Espanhola e os países dominados por Portugal seriam chamados de América Portuguesa, porque até então nenhuma dessas regiões no século XVI era reconhecido como um estado, como um país, ok? Eram territórios que foram explorados, dominados por esses países europeus, ou seja, o novo mundo, ou os europeus, os brancos. Por isso que essa região da América no século XVI foi chamada de Novo Mundo, na visão dos europeus. Esse assunto é muito bacana. Para que ele vai chamar atenção? Primeiro, esse assunto vai nos ajudar a entender hoje a diversidade cultural presente dentro do nosso continente. Por exemplo, a gente compreender essa mistura de culturas, misturas étnicas. Então, compreender o porquê da existência de população africana aqui no continente, a existência da população branca, entender essas relações. Como é o caso do Brasil, a gente vê que o Brasil é formado por uma diversidade étnica, uma diversidade cultural, e a base da explicação, da compreensão da nossa realidade atual está justamente nesse assunto que vai definir os rumos da América, tanto a chegada do europeu, tanto a chegada do africano. Vamos compreender também as lutas atuais, como por exemplo a população negra, a população indígena, a população mais pobre da sociedade brasileira, marcada pela desigualdade social, na luta pelo reconhecimento de direitos. Então, a base, a raiz do estudo, da compreensão nosso cotidiano hoje, está nesse assunto que é do século XVI. Então, por exemplo, compreender também essa diversidade cultural também nesses países da América do Sul, onde foram dominados pela Espanha. Então, entender toda essa cogitação, essa dinâmica hoje, onde indígenas lutam por suas terras, por suas reservas ambientais, onde negros ainda hoje lutam por melhor educação, melhor escola. Então, a base do entendimento está justamente nesse assunto e nos ajuda a repensar quais rumos devemos tomar ainda hoje, ok? Então, vem conosco. Aqui no quadro eu coloquei, ao invés de colocar colonização e conquista espanhola-portuguesa, eu coloquei aqui a colonização, conquista e colonização da América Ibérica, porque os países ibéricos da Europa eram Portugal e Espanha. Então, um dos questionamentos que a gente tem que fazer para compreender, para ter uma noção do assunto, são 3 posicionamentos. O que motivou os europeus a buscarem terras fora da Europa? Primeiro ponto. O que levou esses europeus a se deslocarem uma distância enorme pelos oceanos e tentar encontrar novas terras? Por quê? E por que a América? O que representou a chegada do europeu na América? Então, esse assunto, esses questionamentos vão nos dar um embasamento para compreender a nossa atualidade hoje. Então, nosso ponto de partida é esse aqui. Para a gente tentar compreender essas questões, vamos entender qual era o contexto histórico e qual era o contexto econômico da Europa no século XVI e XVII. Então, século XVI, a gente tinha a Europa vivia num período chamado pré-capitalismo ou capitalismo comercial. Então, o capitalismo, como a gente entende, é um sistema econômico-social que vive do acúmulo de riqueza, ou seja, é o sistema que gera lucro, onde a gente busca obter lucros. Só que nesse momento aqui era chamado de pré-capitalismo. Pré-capitalismo, conhecido mais como mercantilismo, ou seja,
onde o principal objetivo desse momento, desse sistema econômico, era fortalecer as finanças do país ou dos reis através de metais preciosos. Naquele período, o país que era mais rico era o país que continha mais metais preciosos. Na opção de não encontrar metais preciosos, se buscava matérias-primas essa que ia servir para trocar por esses metais preciosos ou realizar comércio. Então veja, o contexto socioeconômico desse período era isso. Os países europeus, a fim de enriquecer, a fim de captar meios para obter riqueza, vai daí tentar descobrir novas terras. Então, para aí você tira. A chegada do europeu não foi por acaso. A chegada do europeu na América não foi fazer uma visita a um continente tropical. Então, era chegar em um local que tivesse um clima, um relevo, uma hidrografia diferente do que tinha na Europa. E isso representava a riqueza. E o que tivesse dentro desse território, no momento que ele passasse a dominar, pertenceria a ele. Por aí eu já dou uma dica, que até mesmo populações que estivessem nesses territórios seriam dominadas. Ok? Uma outra característica que a gente pode observar é que nesse século vai predominar, a gente vai ver a presença do etnocentrismo, onde os europeus nesse momento vai sair como civilizações superiores. E o etnocentrismo, ela vai pesar aqui na América, porque a diversidade cultural daqui da América, por exemplo, a presença do indígena na América, ela não vai ser respeitada. No momento que o europeu chega e busca metais preciosos, ou como no caso de Portugal, que não achou metais preciosos, o primeiro ponto de partida vai ser explorar essas comunidades a fim de obter essas riquezas. Então, a primeira mão de obra escrava aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, vai ser essa população indígena. No caso da América Espanhola, os espanhóis tiveram logo contato com metais preciosos e utilizou essa mão de obra, os indígenas, como mão de obra, de forma escrava ou de servidão. Então, veja que nesse primeiro contato do europeu com os indígenas, você não vai ter nenhum respeito, você vai ter um senso de superioridade. Ao mesmo tempo, nesse período, a Europa vivia outra realidade social. Um momento em que a Igreja Católica estava no momento de difundir a religião. A Igreja Católica tinha sofrido um grande baque, que foi a Reforma Protestante, e nesse momento, uma das missões da Igreja era levar o Evangelho ao mundo. E aqui tiveram presentes os jesuítas nesse processo de dominação e colonização. A presença dos jesuítas foram muito forte nesse processo de civilizar as populações de outras terras. Entra também aqui no caso do Brasil, que era a América Portuguesa, a população africana. Uma das razões que os africanos vão ser colocados na condição de escravo e essas pessoas vão ser tratadas como mercadoria era justamente a necessidade de explorá-los para obter riquezas. Então, essas pessoas vão ser capturadas, trazidas para aqui, para o continente da América, ser colocadas na condição de escravo e a partir daí o que acontece? Vai ser uma fonte de gerar lucro. Os portugueses poderiam pagar essa mão de obra, mas nesse momento que se falava era o quê? Esse acúmulo de capital. Então a busca pelo lucro transformou milhares de pessoas, tanto do continente africano, tanto do continente americano, simplesmente em mercadoria ou objetos, a fim de alcançar os objetivos do pré-capitalismo ou desse capitalismo comercial, que era a necessidade do mercantilismo, ou seja, gerar lucros para o europeu. Então, uma das características desse mercantilismo é a balança comercial favorável, aonde um país, quando ele ia fazer uma dominação ou ia estabelecer alguma relação comercial, ele ia buscar uma balança. O que significa a balança? Aonde gerasse mais lucro para você. Outra característica é o protecionismo. Esses países, eles vão, nessa disputa, eles vão proteger esses territórios a fim de obter lucro, ok? Então, temos aqui um pacto colonial. Esses territórios, como foi o Brasil, a América Portuguesa, quando se fundou as capitanias hereditárias, o governo geral, e começou as relações comerciais, por exemplo, no primeiro momento no Brasil, você tem que a exploração do pau-brasil, logo em seguida a exploração da cana-de-açúcar. Então, nesse momento,
essa colônia que era aqui a América Portuguesa ou o Brasil, tinha um pacto colonial onde só poderia realizar comércio com Portugal. E tudo que vinha para cá era o que vinha de Portugal, não podia ter relações comerciais com outros locais. E isso era chamado de monopólio. Então, nesse momento de dominação, existia o controle estatal da economia, ou seja, esses países que dominavam essas regiões tinham todo o poder e controle. As leis que vigoravam aqui na América Espanhola, no caso, né, na América Espanhola e na América Portuguesa, eram as leis que vinham da Espanha e que vinham de Portugal. Da mesma forma, as regras do sistema econômico. Então, por isso a gente fala que eram regiões dominadas por esses países. E a gente tem aqui, então, esse objetivo ocorreu de qual forma? Ocorreu por meio da violência. Então, muitos povos indígenas foram dizimados, exterminados através de doenças trazidas pelo homem branco, né? A própria superioridade das armas também do homem branco, né? Canhões, espadas de metais e tudo mais. Ao mesmo tempo, as estratégias do homem branco era fazer aliança com os grupos nativos daqui da América inferiores para tentar combater os grupos maiores, e assim se deu essa eliminação. Então foi a presença de um tremendo genocídio e um estupro. Ou seja, a chegada do homem branco à América representou o extermínio dessas comunidades. Por que o extermínio dessas comunidades? Explorar os territórios significava eliminar parte desses povos. Ok? Então, eu trago aqui algumas consequências. Terras mais indígenas eram postos tanto de Portugal quanto da Espanha. Então isso simplesmente, tanto a terra quanto os indígenas representavam mercadoria ou objetos para obter lucro. A dominação significou a eliminação das populações nativas da América em todo o continente. 25 milhões de nativos foram mortos. Houve a imposição, para aqueles que ficaram vivos, a imposição religiosa, onde só a Igreja Católica poderia prevalecer, e ao mesmo tempo era a educação cristã para essa população indígena. Tanto a sociedade colonial brasileira, quanto as sociedades da América do Sul, a religião católica teve esse papel de civilizar, educar, de trazer os moldes da cultura europeia. E aí a gente entende hoje a presença do homem branco, do mestiço e do negro em toda a América, ou seja, essa diversidade cultural e essa diversidade étnica, e a influência da cultura europeia. Inclusive agora estamos num momento, né, acabamos de passar nesse final de semana pela chamada Semana Santa. Então essa é uma influência cultural europeia, assim como nós também temos feriados que estão relacionados à diversidade, à matriz cultural africana, assim como os indígenas, por exemplo, 2 de julho você tem um caboclo e a cabocla, que faz uma referência aos indígenas. Então a gente vê que a nossa identidade cultural aqui no Brasil tem como base esse período de miscigenação, esse período de mistura e essas relações que foram estabelecidas nesse momento de dominação e de exploração. Daí a gente entende hoje, como eu falei, todas essas lutas sociais presentes aqui no Brasil, quanto na América, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido. Vocês vão fazer uma atividade, eu gostaria que vocês anotassem nesse exato momento. Eu quero que vocês anotem as etapas da colonização e da exploração da América Portuguesa pelos portugueses, e quero que vocês identifiquem também as etapas de colonização e conquista da América Espanhola, como se deu esse processo. Então, por exemplo, como ficou a organização política, como ficou a organização social dessas colônias, ok? Quais foram, por exemplo, na América Portuguesa, o que é que foi explorado de imediato, né, até o final do século XVI? Qual foi a mão de obra utilizada? Da mesma forma você vai utilizar para a América Espanhola. E aí, quando nós nos encontrarmos em sala de aula, acredito que seja logo em breve, nós iremos ver essa resposta. Então, um abraço e até a próxima.